Reconhecemos a tua soberania. Nós reconhecemos a tua soberania. Você pode liberar palavras de adoração ao Senhor nessa noite. Você pode declarar que Ele é santo, que não há outro como o Senhor. Você pode liberar isso. Você pode deixar o seu coração fluir com liberdade. Você pode fazer isso nessa noite. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Eu queria rapidamente compartilhar uma palavra com você nessa noite. Mateus capítulo 24, no verso 14, tem um dos versículos que mais mexe comigo nas Escrituras. O texto diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Muito provavelmente você já ouviu esse texto, muito provavelmente você já leu esse texto. Mas uma coisa que precisa marcar o nosso coração quando olhamos para essa palavra, uma coisa que precisa aquecer o nosso coração quando lemos esse versículo, é que o retorno do rei está às portas. O retorno do rei está às portas. Isso precisa mexer com o nosso coração. Isso precisa aquecer o nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele vem com poder, como nós acabamos de cantar. Ele vem com poder, Ele vem com glória, e acima de tudo Ele vem com justiça. Ele vem com justiça, e nós não seremos pegos de surpresa. Nós não seremos pegos de surpresa se nós formos encontrados fiéis, se nós formos encontrados por Ele fiéis. Então, a esperança do seu retorno, a esperança do retorno de Cristo, é o fogo que deve aquecer os nossos corações, é o fogo que deve aquecer o nosso interior. Porque essa gloriosa esperança não só sustenta os santos, mas essa gloriosa esperança anima aqueles que estão cansados, e essa gloriosa esperança levanta aqueles que estão caídos. Você consegue entender isso? O que precisa animar o nosso coração é que nós não estamos caminhando rumo a um fim trágico. Nós estamos caminhando, irmãos, rumo à consumação vitoriosa da promessa que foi proclamada por Ele desde a eternidade. É para esse fim que nós estamos caminhando. Então a palavra é muito clara, e além de ser clara, essa palavra ela é direta. O evangelho do reino será pregado em todas as nações, como testemunho a essas nações, e então o fim virá. Sim, meus amigos, o fim virá. Você pode dizer isso, o fim virá. Mas escute, o fim não virá antes desse evangelho do reino ser proclamado a todas as nações. E sabe como que eu leio isso? Sabe como que eu vejo isso? Como um chamado para a igreja. Eu vejo isso como uma responsabilidade que recai sobre a igreja de Cristo. Eis aí o tempo da igreja, irmãos. Eis aí o nosso tempo.
Então, quando eu leio esse versículo, uma coisa fica clara para mim, entenda isso. Nessa noite, entenda isso. Missões e escatologia não pode mais andar separado. Missões e escatologia não pode mais distanciar. Porque a missão da igreja não é opcional. Cooperar com a missão de Deus não é opcional. A missão da igreja, escute isso, é o caminho para o desfecho glorioso da história. E isso precisa aquecer o nosso coração. Por isso, nos últimos anos, nos últimos tempos, o Espírito de Deus está despertando os nossos olhos para um entendimento que é bíblico. Nós estamos sendo despertados para isso. A escatologia, o estudo das últimas coisas, o entendimento acerca do fim, se tornou uma redescoberta, não como uma especulação, não, mas como uma chamada a uma ação. Os últimos anos a igreja brasileira mergulhou na escatologia, mas muito mais do que especular sobre o fim, é ouvir o chamado de Deus nos chamando para agirmos. Você entende isso? Quando nos aprofundamos no entendimento do retorno do nosso amado, nós somos desafiados a agir. Nós somos impelidos a uma ação. Deus está chamando a atenção da igreja, e escute isso. Eu preciso lançar isso como fundamento sobre a sua vida. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a palavra de Deus, por meio de uma perspectiva histórico-redentiva, quando nós lemos a palavra de Deus e entendemos que a Bíblia não são vários textos desconectados, mas a Bíblia é uma história só. Quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que a palavra, a Bíblia é a narrativa de Deus. A narrativa de Deus, do Deus que não somente agiu na história, mas o Deus que chamou a sua igreja para cooperar com a história do seu reino. Você está entendendo isso nessa noite? Um Deus que não só visitou a história, mas nos convocou a uma participação ativa no estabelecimento do seu reino. Esse reino, entenda isso, olha para mim, esse reino, ele foi inaugurado com a vinda de Yeshua. Mas entenda isso, para que você se aprofunde um pouco mais. O reino, Jesus anunciou que já está presente entre nós. Mas uma coisa nós precisamos entender: ele ainda não se manifestou na sua plenitude. Ele ainda não se manifestou na sua plenitude. Um estudioso, um profundo estudioso do Novo Testamento, chamado George Led, ele fala uma coisa e isso captura o meu coração. Nós vivemos entre um intervalo. Nós vivemos entre a tensão do já e do ainda não. Isso nos fala de um tempo, de uma tensão escatológica entre o início e a consumação do reino de Deus. Presta atenção nisso. É uma forma de entender como o reino de Deus está presente na história. É uma forma de compreender que, apesar do reino de Deus estar presente em toda a história bíblica, ele ainda não está plenamente realizado. Você entende isso? Agora, nesse tempo, nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda do nosso amado, nessa tensão se desenrola uma intensa batalha espiritual.
Nós estamos em meio a uma profunda batalha espiritual. Uma batalha espiritual pelos corações dos homens. Uma batalha espiritual pelas nações da terra. Uma batalha espiritual por toda a criação. Nós estamos em meio a uma batalha. E a igreja de Jesus, nós somos a manifestação visível. A manifestação visível das primícias do reino. O que isso significa? Nós somos chamados a ser um sinal profético daquilo que está por vir. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vivemos, em tudo que nós falamos, toda a nossa vida, irmãos, precisa apontar para uma realidade do reino de Deus, que será estabelecida de uma vez por todas no futuro. A maneira como você vive no dia a dia precisa apontar para essa realidade. Quando nós olhamos para o nosso maior exemplo, quando nós olhamos para Jesus, vemos que desde a Galileia, ele já anunciava essa verdade quando ele proclamava o evangelho do reino. Desde os seus primeiros dias na terra, já é possível perceber essa realidade. A sua primeira vinda apontava para a sua segunda vinda. Por isso ele proclamava o reino, porque é a proclamação do evangelho do reino que abre a porta para o retorno do nosso amado. E esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Então ouça a igreja de Jesus, ouça a igreja brasileira. Existe uma maneira eficaz de nós apressarmos a volta do nosso amado, e Ele nos convida para participarmos disso. A maneira mais eficaz de nós apressarmos a volta do Senhor não é, irmãos, construindo impérios religiosos, não é acumulando riquezas, não, assim nós não apressamos a sua vinda. Não é brigando por causas temporais, não é discutindo por causas passageiras, não, nós apressamos a vinda do Senhor pregando o evangelho do reino com fidelidade. Nós apressamos a vinda do nosso amado proclamando o evangelho do reino com urgência. Mas para isso, irmãos, nós precisamos vencer dois inimigos. Precisamos vencer dois inimigos que se levantam contra a igreja de Jesus. E que para mim é muito claro que esses inimigos estão indo contra a igreja brasileira com o propósito de impedi-la de proclamar essa verdade. Diante do tempo que nós estamos vivendo, eu quero alertar a igreja quanto às ações desses inimigos. E a primeira ação é o que eu chamo de um silêncio cúmplice. Tá, o que significa isso? Esse termo que eu usei de forma didática, o silêncio cúmplice, refere a uma omissão vergonhosa da igreja diante do seu chamado missionário. Irmãos, presta atenção. O silêncio que não denuncia o pecado, o silêncio que não proclama o reino, o silêncio que não aponta para a verdade de Cristo, denuncia que estamos nos tornando cúmplices da escuridão, das trevas. Estamos concordando não com a vinda, mas com o atraso do nosso amado. Então, se
quanto mais eu proclamo, mais eu apresso a sua vinda. Quanto mais eu silencio, mais eu atraso a sua vinda. Quantos estão entendendo isso? O silêncio de quem sabe o que deve dizer, mas não diz. O silêncio de quem sabe o que deve proclamar, mas escolheu calar. Está vindo contra a igreja brasileira. O silêncio de quem olha para as nações e vê as nações clamando, e diante do clamor das nações cruza os seus braços. É desse silêncio que eu estou falando. O silêncio que não confronta, o silêncio que não anuncia, o silêncio que não prepara o caminho para o retorno do nosso amado. Esse silêncio é chamado de cúmplice. Sabe por quê? Sabe por que é um silêncio cúmplice? Porque nós não nos posicionamos para pregar, não nos posicionamos para cumprir a missão. E quando a igreja não se posiciona na proclamação do evangelho do reino, ela começa a se associar, ainda que de forma passiva, ela se associa à resistência contra o avanço do reino de Deus. Quanto mais silenciamos, mais resistimos ao avanço do seu reino. Então, meus irmãos, quem se cala, coopera para o atraso do rei. Se quem proclama o evangelho apressa a sua vinda, quem se cala, atrasa o seu retorno. Então nós estamos diante de uma igreja que tem boca para discutir sobre vários assuntos, mas hesitamos em pregar o evangelho. Nós defendemos, irmãos, nós temos voz e força para defender as nossas ideias, mas nós deixamos de proclamar a verdade. A igreja se cala enquanto o mundo grita. Nós nos calamos enquanto as nações estão clamando. Então escute, que essa mensagem possa ecoar. O púlpito não é um palco para as nossas opiniões. Não. O púlpito é uma torre de vigia para os profetas desses dias. O púlpito, irmãos, é o que a Bíblia chama de telhado, onde os arautos irão proclamar a mensagem do evangelho do reino. Você está entendendo isso? E a minha oração nessa noite, dentre várias, a minha oração nessa noite é que voltem os sermões que queimam o coração, que voltem os sermões que tenham força para rasgar o nosso coração, que voltem as palavras que tenham poder de curar, palavras que chamam ao arrependimento e que acima de tudo possam preparar o caminho do Senhor. Então o primeiro inimigo que estamos enfrentando é esse silêncio. O segundo inimigo, irmãos, é o evangelho distorcido. O texto não diz que se pregar qualquer evangelho virá ao fim. É o evangelho do reino. Sabe o que eu entendo com isso? Não é qualquer evangelho que move o céu. Igreja brasileira, ouça. Não é qualquer evangelho que atrai o rei. Qualquer evangelho pode atrair as pessoas, mas não é qualquer evangelho que atrai o rei. Você consegue entender isso? Não é um evangelho raso,
Não é um evangelho emocional, não é um evangelho centrado no homem e nas suas necessidades que abrirá a porta para o retorno do nosso amado. É o evangelho do reino. O evangelho que proclama a soberania de Deus, o evangelho que confronta o pecado do homem. É esse evangelho, o evangelho que anuncia o senhorio de Cristo. É desse evangelho que eu estou falando. O evangelho que chama os homens ao arrependimento, o evangelho que chama os homens à rendição. Se não for esse evangelho que pregamos, a porta para o seu retorno permanecerá fechada. Mas, meus irmãos, se proclamarmos esse evangelho do reino, a chave estará em nossas mãos. A chave estará nas mãos da igreja. Sabe por quê? Porque os céus estão atentos. Os céus estão atentos. O rei está pronto. O tempo está cumprido. Mas a igreja precisa despertar. Você entende isso? Por isso, igreja do Senhor, levante-se. Desperte do sono, purifica os teus lábios e enche a tua boca com a palavra viva. Pregue a palavra, isso a tempo e fora de tempo. Proclame com ousadia que o reino de Deus está próximo. E que, meus irmãos, cada passo missionário, cada palavra fiel, cada lágrima derramada pela grande colheita que Ele promoverá sobre a terra, que cada coração que anseia pelo retorno do Senhor seja como um clamor que sobe aos céus, dizendo: vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.